A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos telespectadores, mais uma vez estamos aqui com o programa Semeando para a Eternidade da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, número 353, no centro, atrás ali do Seja. Então, uma igreja histórica, uma igreja conservadora. Nós estamos ali já desde 1936 com o templo construído, né? E fazemos parte do patrimônio tombado de Lages e do Estado também, né? Então, nosso prédio ali, todos devem conhecer. Se você não conhece, está convidado a participar também. Os nossos encontros são aos domingos, às 19 horas, o nosso culto público, né? E pela manhã, a escola dominical, às 10 horas da manhã também, você é o nosso convidado. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores, que nos ajudam a fazer esse programa. A loja Cadillac, na rua Aristiliano Ramos, 52, no centro. A nossa querida Gesana, que trabalha com exclusividade com as marcas Coach, Forum e Schutz. Então, a loja Cadillac, loja de roupas e acessórios femininos. E também a Clínica Vida Nossa, ali na rua Correia Pinto, 638, no centro. Tem o nosso querido irmão Fernando Geber, que é dentista, a sua esposa Vanessa Geber, que trabalha com ultrassonografia, e a doutora Suiane Geber, que é uma clínica geral, ali, atendem nesse endereço, Rua Correia Pinto, 638, no centro. Então, Clínica Vida Nossa. Agradecemos, então, aos queridos patrocinadores. Nós vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para esse momento, neste programa. Oremos. Deus e Pai, te agradeço por mais um dia de vida, Deus, o privilégio que o Senhor nos dá dessa vida com a Tua graça, com o Teu amor. Rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos para este dia, para este momento de reflexão na Tua Palavra, que o Senhor esteja nos iluminando com o Teu Espírito Santo, ó Pai, e abençoando cada lar, cada ouvinte, ó Deus, cada telespectador que está acompanhando esse programa e a nossa cidade de Lages, o nosso estado de Santa Catarina e o nosso país, ó Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho, que nós oramos. Amém. Queridos, eu vou trazer hoje uma reflexão num texto do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade. Então, diz assim o livro do profeta Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai-te e diz a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais,
Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Ainda assim a santa semente é o seu toco. Amém. Amém. Queridos, queria falar um pouco sobre espiritualidade hoje. Vivemos num mundo que tanto a espiritualidade quanto o ceticismo tem crescido muito. Parece que um ou outro sempre está dizendo que o outro está morrendo, que um não tem futuro, que o outro é destrutivo, né? Então é o discurso sempre de um do lado do outro. Nós estamos nos nossos grupos nos lares estudando um livro de um pastor chamado Timothy Keller, é um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, de Manhattan, e esse pastor, por mais de 20 anos, pastoreou ali, hoje ele está aposentado já, e quando ele foi começar a sua igreja ali, esse trabalho com a igreja, as pessoas até o desaconselharam. Você vai abrir uma igreja em Manhattan, ali o pessoal só pensa em dinheiro, o pessoal não quer saber de espiritualidade, não quer saber de igreja, né? E na experiência dele, ele viveu ali alguns anos percebendo a ação de Deus na cidade, a procura de Deus pelas pessoas e a grande batalha que alguns enfrentam com relação à sua fé, né? Alguns ainda buscam a Deus, mas sem saber onde, sem saber de que modo, qual o conceito que tem formado de Deus, às vezes é um conceito bem deturpado de Deus, algumas coisas que não entendem sobre as ações e os planos de Deus, que nem todos nós podemos entender. Então, é bastante interessante essa experiência dele. O nome do livro é Fé na Era do Ceticismo. Então ele coloca alguns pontos interessantes com relação a isso, esse questionamento da fé no nosso mundo atual, né? As pessoas querem entender porque um Deus todo-poderoso, todo amor, ainda permite ou convive com toda a nossa maldade, né? Permite que coisas ruins aconteçam. O texto que eu trouxe aqui para corroborar nessa nossa reflexão, ela vai dizer um pouco sobre isso. Apesar de ser um texto escrito 700 anos antes de Jesus nascer, é um texto profético, o profeta Isaías, né? Mas aqui é a experiência pessoal do profeta com Deus. Ele começa os 5 primeiros capítulos falando de uma espiritualidade totalmente deturpada que o povo de Israel estava vivendo na sua época. Deus diz que não aceita nem o tipo de culto que eles estão fazendo, apesar de seguirem todos os trâmites do culto que o próprio Deus providenciou e revelou que queria que fosse adorado daquele modo. Então, os 5 primeiros capítulos de Isaías é uma visão desoladora do profeta Isaías, né? De um povo que está praticando uma espiritualidade por si mesma, né? Uma espiritualidade que só diz respeito ao próprio homem. Deus não está participando daquilo. Deus rejeita aquele tipo de culto, porque é um culto egoísta, é um culto que pensa só em si. Então, nesse momento, Isaías, que é um livro também extenso, o ministério de Isaías é extenso, ele passa pelo menos por 4 reis, mas o capítulo 6 começa dizendo sobre um fato importante, que atinge Isaías. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias. Ele começa esse texto dizendo isso porque ele é um profeta de profissão. Ele é alguém que serve a Deus dentro do templo. E ele está fazendo o seu serviço dentro do templo. Mas ele está sendo descrito como alguém que está triste.
Isaías descreve Uzias como um rei exemplar. E quando você vê a história de Uzias, realmente ele foi um dos melhores reis que Israel teve, um dos mais inteligentes, um dos melhores administradores, né? Afora Salomão, né? Mas o rei Uzias, na época do rei Uzias, Israel estava muito bem, com muita prosperidade. Ele efetivou vários projetos de construção, vários projetos na área alimentícia. Foi um homem muito abençoado por Deus. Porém, toda essa prosperidade, toda essa sabedoria e todo esse empreendimento que Uzias teve no seu ministério, subiu a cabeça dele. Teve um dia que ele usou das prerrogativas do próprio sacerdote, que não era permitido para o rei, né? Então, ele quis queimar o incenso no templo, os sacerdotes tentaram impedi-lo e ele, ainda assim, enfrentou os sacerdotes e Deus o puniu com uma lepra. E essa lepra obrigou esse rei a se retirar e viver confinado até a sua morte. E isso entristeceu demasiadamente esse profeta, Isaías. Pois bem, o que tem a ver com a nossa espiritualidade, todo esse contexto? Que Isaías, apesar de ser um homem que ouvia a palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus, fazia o serviço de Deus, mas ele ainda colocava a sua confiança nos homens. A sua espiritualidade estava contaminada com o que ele via, com o que ele vivia. Uzias foi um rei, um ótimo rei para Israel, mas o seu fim foi triste. Isaías estava desgostoso da sua vida. E ele pensava consigo mesmo, o que será de Israel sem um rei como Uzias? Nós não temos alguém na altura do rei Uzias para continuar com esse trabalho. E aí o texto nos narra essa experiência fantástica de Isaías tendo uma revelação de Deus dentro do templo. E a primeira coisa que acontece quando Isaías se depara com Deus é algo que na teologia nós chamamos de duplo conhecimento. Calvino comenta sobre isso. O duplo conhecimento. A hora que nós conhecemos Deus, nós nos conhecemos. A primeira coisa que Isaías falou foi: ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque ele se reconheceu como alguém que não poderia estar na presença do Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Santo. Os serafins clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Então, esse clamor, esse anúncio de que aquele que está ali é Santo, 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 atingiu Isaías e ele viu que ele não é santo. Diante de Deus, ninguém é santo. Diante de Deus, não há nenhum sequer, como diz o salmista. E quando a gente percebe isso, nós lamentamos, nós confessamos: eu sou um homem de lábios impuros, e não só reconheço o meu estado de caído, mas também reconheço o estado da onde eu vivo, do povo, da humanidade, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Essa é a consciência do pecador, E quando nós adquirimos essa consciência, somos tocados pelo Espírito Santo, ele nos revela que nós somos pecadores. E há a confissão de que nós somos pecadores, Deus providencia a nossa santificação. O texto narra que quando ele exclama isso, que os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, depois de ele se reconhecer pecador, o que acontece? Deus usa um meio de purificá-lo. Um anjo, um dos serafins, voa e tira com uma tenaz. Tenaz é uma garra para tirar algo incandescente. Ele vai e tira uma brasa do altar e toca os lábios de Isaías. E diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Essa é uma revelação da obra
salvífica do Senhor Jesus, do Filho de Deus. É o significado da nossa salvação. Deus envia diante do seu trono aquilo que pode nos purificar. No caso aqui simbolizado pela brasa e pelo toque nos lábios de Isaías. E isso o limpa, e isso o purifica, e isso o justifica diante de Deus, esse ato. E depois disso, quando nós somos purificados, somos justificados por Deus, através da obra de Jesus Cristo naquela cruz, quando nós cremos na pessoa de Jesus, quando nós confessamos o seu nome como o Senhor da nossa vida, como aquele que é o nosso Senhor Salvador, nós começamos a ouvir a voz de Deus de um modo diferente. E a primeira coisa que ele escuta Deus falando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E diante de uma obra tão magnífica, tão grandiosa, que é a cura da nossa vida, a transformação, a vida voltando à tona em nós, na nossa espiritualidade, nós nos comportamos exatamente como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não tem outra resposta possível diante do ânimo de Deus. O ânimo é Deus em nós. O ânimo, aquilo que nos anima, é Deus agindo em nós. Por isso nós temos ânimo para fazer as coisas. Temos ânimo para servir a Deus, para buscá-lo. É o próprio Deus que nos anima. E eu sempre que medito nesse texto, né, eu digo assim, eu ia me arrepender de ter falado isso, né, diante de Deus, porque a missão que Deus deu para Isaías não é uma missão fácil. Deus diz para Isaías para ele ir e pregar ao povo. Prega para esse povo, diz a este povo. E diz assim: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torne sensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Que sentença dura. Para um pastor que nem eu, é a mesma coisa que dizer: você vai ter um ministério que vai fracassar. Você vai pregar e ninguém vai se converter. Você vai pregar e ninguém vai para a igreja. Ou se for para a igreja, não vai ouvir o que você vai dizer. Não vai se converter, não vai se comprometer com Deus. Pior ainda, vai sair e vai levar os outros embora. Né? Essa é a mensagem que Deus está dizendo ali para ele. Por quê? Porque a situação espiritual de Israel ali é desoladora. É uma situação que Deus quer limpar aquilo. A profecia que Deus dá para Isaías é uma profecia que ele está limpando toda aquela corrupção, todo aquele desvio, todo aquele adultério que o povo de Israel está vivendo ali. Apesar de um Deus que se manifestou na história de Israel de uma forma poderosa, com um braço forte, tirando eles do Egito, libertando, dando uma terra que emana leite e mel. Todos esses benefícios, como diz o salmista, que darei a Deus por todos os benefícios que tem feito para comigo. E diante de todos esses benefícios, todas as bênçãos que esse povo estava vivendo ali, toda a prosperidade, não foi suficiente para eles reconhecerem e serem fiéis a Deus. Os levou para um caminho tortuoso, um caminho de sangue. Nos primeiros 5 capítulos de Isaías, Deus diz assim: quando vocês levantam suas mãos para me adorar, as suas mãos estão sujas de sangue. Isso quer dizer, eles eram injustos, eles eram avarentos, eles queriam para si, eles não ajudavam quem estava precisando. As pessoas estavam morrendo por causa da injustiça do povo. Então isso é a prova mais cabal de que Deus não está no meio do povo, quando há injustiça no meio do povo. Quando há pessoas sofrendo e não são ajudadas. Então esta é a mensagem que muda toda a vida de um profeta. Ele vê a Deus, se percebe como pecador, é limpo, é
justificado através do ato de um serafim que tira essa brasa, e essa brasa significa a ação de Jesus, o próprio Senhor Jesus nos purificando e nos capacitando a essa obra, para que seja pregada o Evangelho, mas esse Evangelho não vai ser recebido por todos, vai ser recebido pela Santa Semente. E a Santa Semente somos nós hoje. É o povo de Deus que, como diz João, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus são transformados por Ele e são capacitados por Ele para viver em amor, para agir com amor, para o socorro do próximo, para fazer aquilo que é preciso para que a vida seja resgatada. E mais, quando você olha toda a história, todas as profecias que Deus diz a Isaías, através da vida de Isaías, ele fala de povos, tribos, línguas e nações diferentes. Não é um povo que se fecha num gueto, é um povo que abençoa todas as nações. Então a nossa oração é para que você, diante da palavra de Deus, perceba a presença de Deus, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, Ele renove a sua vida, lhe dê vida, e essa vida que Ele dá é uma vida em abundância. Quando o pastor Timothy Keller começou a sua igreja em Manhattan, todos diziam, esse povo não quer nada com Deus. E alguns anos depois, cerca de 15 anos depois, a sua igreja tinha 5.000 membros, com pessoas que iam para uma igreja com um culto solene, com um culto tradicional, não tinha nada de balada, nada para chamar a atenção de jovem, para agradar a A, a B, a C. Ele dizia, o que era pregado lá era a palavra. O que era pregado lá é a infalibilidade da palavra de Deus, da Bíblia. O que é pregado lá é que Deus ainda é um Deus, é o mesmo Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um Deus que age, um Deus que cura, um Deus que resgata. E nós cremos nisso. E é isso que o povo está precisando ouvir. Que Deus é um Deus que nos resgata, mas precisamos nos deparar com Ele e nos conhecemos. Sabemos que nós somos dependentes dEle, somos pecadores e dependemos da cura que vem dEle. Queridos, queria abençoar a sua vida, fazer mais uma oração, depois dar os recados finais. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, te agradeço por essa oportunidade, por esse momento de pregação, de leitura da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a cada um que ouvir, ó Pai. Em nome de Jesus, usa, ó Pai, para transformar vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Queridos, só mais uma lembrança, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar ou algum assunto que a gente quer que a gente converse por aqui, tem um e-mail que vai ser colocado aí, semeandoipb@gmail.com. Você pode mandar o e-mail para a gente lá, a gente vai fazer o máximo para estar respondendo ou montando um programa com as sugestões aí, tá? E, mais uma vez, o nosso culto lá é às 19 horas no domingo, mas nós temos a Sociedade de Mulheres, que toda quinta-feira às 12h30 se reúne na igreja. Os jovens se reúnem todos os sábados às 19h30 lá na igreja também. E a cada 15 dias a gente trabalha com as crianças, né? Temos lá tia Biga, tia Selma, que ensinam a palavra de Deus para as crianças. Então, se você tem interesse também, pode perguntar através do e-mail, que nós lhes damos todas as respostas aí e o suporte que você precisar. Deus abençoe você, a sua família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Até mais. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso lhe
seu sangue sobre mim me comprou.